Primeiro vem um choro, logo em seguida o instante mais esperado dos últimos 9 meses, o da futura mãe conhecer o rostinho do filho. Mas algumas vezes é preciso lidar com um sentimento que pode assustar de início. Durante a gestação, conforme nós fomos fazendo os ultrassons, o desenvolvimento do Bernardo sempre foi perfeito. Aí no segundo morfológico nós descobrimos que ele tinha uma obstrução no intestino, que eles chamam de atresia do duodeno. 20% das crianças com síndrome de Down têm. E aí a médica falou assim, olha, Juliana, juntando o marcador da translucência nucal, juntando a atresia do duodeno, a probabilidade do Bernardo de fato ter síndrome de Down é grande. Ela falou, mas a gente não pode fechar diagnóstico, né? A gente só fecharia se você fizesse a miniocentese. E eu também não... Eu achei um exame muito invasivo, né? Eles iam... É com uma agulha que eles enfiam na barriga para tirar um líquido amniótico. Existe uma probabilidade pequena de rompimento de bolsa. Eu falei, para quê? Né? Que eu vou colocar a vida do meu filho, né? Falei, por um capricho meu. Falei, não vou. Então, aí a gente foi fechando, sabe? Então, assim, meu coração sempre foi se acalmando e, assim, aceitando, né? Que viria uma criança com síndrome de Down. No centro cirúrgico mesmo, né? A hora que a médica trouxe ele pra mim, eu bati o olho nele e falei, o meu Down chegou. Foi, assim, foi bem emocionante, assim, né? É uma mistura, né, de sentimentos. Porque você ainda fica com uma ponta de esperança de que seu filho vai nascer perfeito, né? Porque tem a questão da fé, né? De que, poxa, eu tenho muita fé, né? Deus vai me ajudar, tem aquela coisa. Você sempre se apega ali num fio de esperança, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa vida, né? É uma vida diferente, é uma vida nova e que a gente vai ter que aprender a trilhar, né? O diagnóstico da síndrome de Down, na maioria das vezes, é feito quando o bebê ainda está na barriga da mãe. O ultrassom morfológico fetal é o responsável por identificar a síndrome entre a 11ª e a 14ª semanas de gestação. Apesar disso, em vários casos, a mãe só fica sabendo mesmo que o filho tem síndrome de Down na hora do nascimento. A gravidez foi tranquila, né? Não tive nenhuma intercorrência, foi tudo normal, fiz todos os exames, acompanhamentos, né? Pedidos e não tive nada, nenhuma intercorrência. Quando foi próximo ao nascimento, né, da data prevista, eu tinha um exame marcado, um ultrassom, que era para ver questão de líquido, essas coisas, né? E nesse exame, o médico que fez, ele falou, nossa, mas, né, tem alguma diferença na questão de tamanho de braço, alguma coisa assim. E depois passou, falou, não, acho que é pelo tamanho da criança, do bebê e tal. Daí passou. Isso eu entrei em trabalho de parto, já, uns 3 dias depois já. Eu entrei antes do tempo. E fui pro hospital, né? Não evoluiu, fui pro hospital, tudo normal. E na hora do nascimento, daí veio a surpresa, né? Na época a gente não entendia o que foi falado. Eu lembro que a pediatra falou trissomia do 21 e ficou aquele silêncio na sala, né? Todo mundo olhando para cada do outro. E na mesma hora eu pensei, assim, alguma coisa com o bracinho, né? Perguntei ao bracinho. Daí, naquele momento, ela saiu, foi fazer os cuidados com a criança e chamou meu marido. Depois voltou com ele e ela. E ela me falou de uma forma, assim, bem fria, né? Dentro do centro cirúrgico. Ainda estavam fazendo, né? Costurando, fazendo sutura. A Valentina, eu falei, e o braço? Ela falou assim, não, tá tudo bem, o bracinho me mostrou. Mas ela tem algumas características e que pode ser síndrome de Down. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas assim, né, naquele misto de sentimentos, sem saber o que fazer, porque a gente não sabia, né, o diagnóstico antes, né, e assim, a gente já tinha contato com pessoas com síndrome de Down, mas nada assim próximo. Então foi um susto bem grande, né, naquele
naquele momento. É comum os pais se perguntarem se fizeram algo de errado durante a gestação e ainda se sentem culpados, mas não existe culpa. Não existe nada que cause a síndrome de Down. Conhecido tecnicamente como trissomia do 21, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica em que o indivíduo nasce com um cromossomo a mais no par 21. O cromossomo 21 é o menor dos cromossomos, portanto ele carrega menos material genético e, consequentemente, ele potencial não tem tantos comprometimentos quando eu tenho esse material em excesso. Então, no momento onde eu tenho, em vez de um par do cromossomo 21, que um veio do pai e outro veio da mãe, eu tenho uma triplicata, tenho 3 cromossomos. Por quê? Porque aconteceu uma não disjunção cromossômica. Então, um cromossomo a mais vem ou do pai ou da mãe. E já vem ou no espermatozoide ou no óvulo. Ele não se forma depois da fecundação, é antes. O que a gente sabe hoje é que por volta de 20% das situações, o cromossomo a mais veio do pai. Cada cromossomo carrega inúmeros genes e é essa alteração genética que marca as características típicas da síndrome de Down. Uma pessoa com trissomia 21 tem um tripé que são sustentáculos da condição da trissomia 21. O primeiro marcador desse tripé é o fenótipo, que é a imagem, que é a fotografia. Ele tem uma imagem, uma semblança, parece um indivíduo com características de um oriental. O segundo é a hipotonia e, por último, é o comprometimento intelectual, que o leigo chama de deficiência intelectual. Aliás, não é o leigo. A condição técnica científica hoje chama de deficiência intelectual. No meu ponto de vista, é um nome altamente pejorativo. Por isso, eu prefiro chamar de comprometimento intelectual. Apesar de não ter causas específicas, existe um fator de risco que já foi identificado pela medicina. É a idade da mãe. Isso vale tanto para as mulheres muito novas, entre 12 e 18 anos, quanto para as mulheres mais velhas, acima dos 35 anos. Vocês, mulheres, já nascem com seus ovócitos, quer dizer, a evolução que vai fazer os seus óvulos, você já nasce com eles numericamente definidos. Eles vão tendo um processo de amadurecimento diferente, esse termo de que usa-se normalmente, que é o envelhecimento. Na verdade, é um processo de amadurecimento. Só que ao longo da vida de vocês, esse processo vai acontecendo de uma forma lenta, até o primeiro ciclo menstrual, quando você elimina o seu primeiro óvulo. Então, ele sofreu um evento de amadurecimento. Como esse período evoca aproximadamente uma faixa etária de até 40 ou 50 anos, talvez um pouco mais, em algumas mulheres, todos os eventos ambientais, raio-x que você fez, radiação ionizante que você tomou de outra forma, medicamento que você tinha tomado, poluentes ambientais, situações climáticas, uma série de variantes evocam possibilidades ambientais que possam desorganizar o processo de maturação do teu óvulo. Este processo é um fator ambiental que acaba vinculando-se com o fator genético. Os primeiros dias com o bebê não são nada fáceis. A dependência, as dúvidas e tantos outros questionamentos tomam conta da vida dos pais. A gente veio para casa. E aí que foi aonde veio o medo, né? Que enquanto você está no hospital, você está sendo, né, amparada e tal. Mas aí veio o medo, porque você não tem para onde correr. Foram dias de muito medo, né? Assim, de muita... Eu acho que você cria uma expectativa ainda maior, né, de como vai ser o dia após dia, né. O Bernardo, ele teve muito refluxo, né, então a gente tinha, nossa, muito medo, né, então não dormia direito, porque, né, o recém-nascido, ele mamava e aí você vai colocar a criança, ai meu Deus, né, e o refluxo, como que é?
eles são mais molinhos, né? Então você tem que ter mais cuidado, como pegar, como... Então foi bem difícil o começo, sabe? A gente se adaptar, mexeu muito, né, com a rotina, com a nossa rotina, com a rotina da Morena. Isso trouxe dificuldades e aprendizados. É essencial que o tratamento da síndrome de Down aconteça já nos primeiros dias de vida do bebê. E foi isso que a Juliana fez com o Bernardo. E olha que a rotina deles é puxada, viu? Nós acompanhamos um pouco do dia a dia deles, que começa bem cedinho. Assim que acorda, o Bernardo já come 2 ovos mexidos e segue para fisioterapia. Ao todo são 2 horas. Mas para dar conta de tudo, a Juliana conta com uma ajuda mais que especial, da Morena, sua filha mais velha. Nossa, é a criança mais risonha do mundo. A gente não pode fazer nada, a gente não pode bater palma que ele começa a rir. Nossa, eu nunca pensei num irmão tão... Nossa, eu não consigo nem explicar. Você ama muito ele? Amo. Muito, 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 muito. Por causa da síndrome de Down, muitos bebês já nascem com problemas respiratórios, intestinais ou cardíacos. Isso porque quando o bebê ainda está em desenvolvimento na barriga da mãe, a produção de células é menor, assim como a alteração na produção de adesinas, que são os complexos proteicos. Essas 2 alterações fazem com que alguns órgãos não se formem por completo. A pessoa com trissomia 21 tem menos células, porque a multiplicação celular chama-se mitose. Down faz menos mitose, então ele tem menos número de células. A organização de qualquer embrião é primariamente desenvolvida a partir de multiplicação celular. Logo depois de receber o diagnóstico da síndrome de Down da Valentina, a Rita passou a procurar todo tipo de informação para ajudar a filha e o tratamento começou bem cedo. Vamos buscar a qualidade de vida para ela, né? E fomos correr atrás do que tinha que ser feito, de terapia, né? De fono, porque eles precisam da estimulação precoce, né? A estimulação precoce ela vai fazer com que a criança ela desenvolva no tempo mais próximo do que uma criança que não tenha síndrome. Então ela precisa fazer a fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Na minha época eu ainda fiz psicólogo, já desde bebê ela trabalhava com o método de Chantala, né, massagem com óleos. Então desde aquele de 40 dias a gente já iniciou toda essa estimulação. Estimulação que é feita até hoje. Mesmo em casa, a Rita está o tempo todo fazendo com que a Valentina continue se desenvolvendo. Hoje ela tem 7 anos e ainda tem um longo caminho pela frente. Dentro da trissomia 21, né, síndrome de Down, a criança pode vir a ter algumas doenças associadas, né, como cardiopatia, doenças de gastrointestinais, refluxo. E ela não teve nada disso. Ela veio, né, não precisou fazer nenhum tipo de cirurgia, mas ela veio com uma hipotonia muscular, que também é uma característica da síndrome de Down, onde os músculos são mais moles, mais frouxinhos. Então a criança, você vê, quando o bebê se vê, ele é mais molinho do que o de uma criança sem síndrome. E o dela veio de uma maneira mais acentuada. Então, a gente teve uma dificuldade de questão motora com ela desde bebê, né? Ela demorou um pouco mais do tempo previsto de uma criança com síndrome para sentar, né? Para engatinhar. E isso não é só da questão do andar, mas ele também pega a parte de mastigação, de deglutição, porque daí o corpo todo é mais molinho. Muitas vezes a Rita se sentiu sozinha e sem ter com quem conversar sobre os desafios e as evoluções da filha. Foi aí que ela decidiu convidar outras mães de filhos com síndrome de Down para baterem papo. O projeto foi crescendo e hoje a família Down tem mais de 250 famílias. A gente queria ali naquele momento ter informação, ter uma troca de vivência, de experiência, né?
Ali a gente se conhecia em terapia, mas só se encontrava na terapia. Então, quando as crianças estavam lá, a gente batia o papo no corredor, né? Então, falou, não, vamos se aproximar, né? Ver como é que é. Então, a gente marcou um dia para tomar um café. Foi eu e mais 5 mães. Acho que 4, 5 mães. E a gente sentou, foi super legal. As crianças brincaram, deu super certo. Depois a gente marcou de novo, né? E a ideia foi passando. Daí, até um determinado momento, a gente ainda focávamos nessa questão do apoio, né? Do se encontrar, do dividir a experiência. Daí eu pensei, falei, não, a gente pode fazer mais, né? Pode fazer mais que isso. Pode levar informação para a sociedade, pode trazer informação para esses pais. Então, vamos começar a fazer outras coisas, né? Palestras. Então, a gente até acaba conhecendo que profissionais, né? Que se oferecem para ajudar, né? Com o grupo, a gente consegue dar apoio, né? Ali a gente tem ali pelo canal do WhatsApp, a gente consegue atender qualquer tipo de informação, qualquer hora do dia, né? Então, alguém está com uma dificuldade de questão médica, olha, onde que faz um exame específico tal? Às vezes não tem aqui em Taubaté, mas tem uma clínica em São José que faz. Então, a mãe fala, eu fiz aqui. Onde tem tal convênio? Fiz aqui. Né? E escola, dicas para treinar a criança em casa, questão escolar, de tudo, se fala de tudo. E foi por meio do grupo Família Down que as mães decidiram trazer uma médica pediatra do Rio de Janeiro para atender seus filhos em Taubaté, no interior de São Paulo. Isso foi necessário porque nessa região do Vale do Paraíba, elas não encontram médicos especialistas nessa síndrome. Mas até você encontrar um especialista que olhe profundamente para essas crianças é bem complicado. Tá? Que ele consiga olhar o seu filho e fazer um raio-x. A gente até consegue achar, mas é bem mais difícil, é toda uma burocracia. Plano médico não existe. Tem poucos profissionais que conhecem a síndrome e que conhecem as especificidades dela. Então, a gente teve dificuldade sim, tanto que o atendimento na mãe taubatiana era um atendimento até os 3 anos de idade. E depois disso, a gente buscou profissionais no convênio, né, na rede de convênio. Então, eu fazia assim, eu ligava para os médicos e perguntava, olha, o médico tem experiência de atender uma pessoa com síndrome de Down? Mas ele atende? Então, às vezes, o médico falava, a secretária falava que não. Às vezes a secretária consultava e ele dizia, não tem experiência. Às vezes ele falava, não, vou atender. Daí você via a dificuldade que tinha do próprio médico. Mesmo assim, os médicos que atendem, ele não tem protocolo para crianças com síndrome de Down ou jovens adultos com síndrome de Down. Então sempre é um atendimento muito parecido com outra criança. E a gente sabe que eles têm umas especificidades, eles têm umas deficiências, principalmente nutricional, de absorção, bioquímica. Então assim, é difícil. Não é fácil e se você não tiver um poder aquisitivo, também te limita. Então, isso é uma outra coisa, né? Então, a gente às vezes tem que privilegiar o tratamento em detrimento de outras coisas, né? Falando de orçamento de casa mesmo, para que ela tenha o desenvolvimento. Mas tem muitos que não têm acesso. Então, a rede pública tinha que oferecer isso, oferecer mais profissionais também. Capacitados. A criança ela tem que ser estimulada muito precocemente, ela deve participar de todas as terapias, ela deve fazer físio, ela deve fazer fono, ela deve fazer terapia ocupacional, ela deve ser encaminhada para as terapias o quanto mais cedo possível. O desafio é realmente esse, é dar qualidade de vida para essa pessoa, né? E a qualidade de vida dele depende, além dos estímulos, além de tudo que ele já fez, que ele mantém esses estímulos. Então ele tem que se manter motivado, porque ele vai estudar, ele vai, dependendo do tipo de deficiência intelectual que ele tem, ele pode quase não ter, ele pode ter leve, ele pode ter moderada, não estou entrando nesse mérito, mas ele vai estudar, ele vai para a faculdade, ele vai fazer a vida dele e deixar essa pessoa estimulada o resto da vida e sentir que ela é útil para a sociedade. Isso que eu acho que é o grande desafio. Porque, e além disso, se a gente conseguir fazer essa parte, fazer com que ele tenha saúde para chegar até lá. A gente luta hoje pela independência e eles precisam da estimulação precoce.
justamente porque isso vai interferir lá numa etapa da primeira infância. Ele fez aquilo lá atrás, você não vai, mas eu não estou vendo, mas você vai ver lá na frente o retorno. Então é tudo muito lento, é cada dia é um dia, e o profissional ele tem que estar especializado sim. As pessoas com síndrome de Down possuem uma série de direitos garantidos por lei, como a preferência em atendimentos e hospitais públicos, a inserção no mercado de trabalho e também a garantia do direito em estudar em escolas públicas. Mas quando o assunto é educação, na prática não é bem isso que acontece. A maioria dos pais recebem não atrás de não na hora de matricularem seus filhos em escolas regulares. A gente fica na sensação de impotência. É uma sensação que o que a gente vai fazer, porque a gente vai reclamar, vai brigar, qual que é a segurança que a gente vai ter de colocar, depois de uma briga, né, de uma discussão, o filho naquela escola, né, qual que é a segurança que a gente vai ter. Então é de impotência, de tristeza, né, de quantas pessoas vão ter que ainda passar por isso. Educar é difícil para todos, né? Obviamente que se eu tiver alunos com deficiências diferentes na escola, é mais complexa essa atividade, mas existem caminhos. Existem soluções, existem hoje inúmeros cursos de educação à distância, grupos especializados que fazem exatamente esse apoio, né, à escola comum. E a escola, ela realmente já está vendo que ela tem que se reinventar. Essas situações de recusa, elas há uns 5 anos atrás praticamente não existiam mais. Era sempre talvez uma reclamação da preparação, né? Mas isso estava sendo resolvido paulatinamente com a formação dos professores. Professores jovens hoje, todos querem trabalhar com educação inclusiva, com escola, porque eles entendem que é um desafio muito interessante. Eles se formaram para isso, eles não se formaram para excluir pessoas. Porém, infelizmente, com essa onda que eu comentei com vocês, as escolas voltam a se sentir confortáveis para dizer: não estou preparada, pode ser melhor um local especializado. E sempre que a gente fala isso, a gente está passando pela exclusão. E isso é um prejuízo incalculável para todas as crianças, mas também para a pessoa com deficiência. Para a Valentina, conseguir estudar foi um sacrifício. Ela foi recusada em 4 escolas. Bem, muitas vezes disfarçado do... não tem mais vaga, ou já tem aluno matriculado, né? Ou a escola, o que não pode, mas a escola não tem estrutura para receber, e que foi o que aconteceu com a gente na época, né? A gente teve essas recusas e no momento que estava assim, quase que desistindo, né, de colocar naquele momento em escola, uma nutricionista, que é a dela, falou: não, vai conhecer tal escola, vai, conversa, é uma escola municipal, eu vou colocar minha filha lá. E eu fui, era mais próxima da minha casa na época. Eu fui, parei lá, encontrei com a diretora no portão, não sabia que era a diretora, e falei para ela: eu queria conhecer a escola, tá acontecendo isso comigo. Ela falou assim: não, eu quero a Valentina aqui, pode trazer a Valentina, que eu quero conhecer ela. Eu me arrepio até hoje, só de contar. E ali começou, né? Ali eles me acolheram, não tiveram que fazer nenhuma modificação na estrutura da escola para recebê-la. O que tiveram foi mesmo o carinho, né? De querer incluir. Depois de tanta luta, a Rita vê muita evolução da filha. Olha só esse vídeo da Valentina fazendo tarefa em casa. Pode até parecer simples, né? Mas para elas representa muito. Meses atrás, a Valentina não conseguia nem fazer esse traçado. Agora, no final do ano, ela começou já a riscar tracejado, né? Passar em cima com... Porque ela, além da síndrome de Down, ela tem apraxia de fala, apraxia global, que é uma demora no processamento para sair os movimentos. Então, para ela estar riscando, né? Sair no cor, no papel... Era um processo que demorou, né? A gente via que ela riscava, não saía cor,
né? Agora não, ela desenha, ela sabe os espaços, ela passa acima do tracejado. A evolução da Valentina foi tão grande que foi além da sala de aula. Por causa dos músculos mais frágeis, ela só começou a andar no ano passado. Todo esse processo foi incentivado pela escola e no dia da sua formatura do ensino infantil, ela entrou assim, olha, toda independente de andadora. Foi muito emocionante, porque ela já tinha feito uma formatura, né? Ela ficou retida 1 ano por ela ter entrado atrasada, né? Ela entrou com 4 anos para a escola. Então, ela tinha passado por uma formatura, mas assim, uma formatura, né, que a gente sabia que ela ia ficar. E esse ano não, foi o ano exatamente que ela ia sair da escola. Então, pra gente sair da escola, né, que ela foi acolhida com tanto carinho, né, por aqueles profissionais, pelo pessoal, não é só professor e diretor, mas todo mundo, o pessoal da cozinha, tinha o cuidado de fazer a comida dela, né, um pouco diferente. Então, pra gente foi um sentimento muito, assim, né, e dela tá andando, né, com o andador. Já o caso do José Vitor é a prova que é possível sim encontrar uma escola inclusiva e pública. Ele e a mãe moram em Taubaté, no interior de São Paulo, e todo dia o José vai para a escola sim, olha, felizão. E o José, desde que ele entra na escola, todo mundo sabe, porque ele é muito feliz, então ele não consegue ficar calmo, né? Ele entra causando. Primeiro que ele ama a escola acolheu o José assim, de braços abertos. Ele tem um atendimento diferenciado, tanto no AEE como em sala de aula. Ele tem uma apraxia de fala, apraxia motora, perda auditiva, processamento auditivo alterado. Então, tudo é feito adaptado, com estímulos, com tudo. Ele faz muitas coisas no concreto e também faz muitas coisas no computador. Como ele não consegue escrever, pintar, desenhar, então as atividades dele é feito pelo Norte e a tarefa também é mandado via e-mail e ele manda. Eles trabalham estímulos, trabalham atividade diferenciada, ele precisa primeiro viver o concreto para depois ir. Então, eu não tenho o que reclamar. E ele está na fase silábica, com valor sonoro, consegue ler algumas sílabas simples. O José está na escola desde os 6 meses e a mãe dele acredita que é por isso que ele vem se desenvolvendo tão bem. E ele entrou com 6 meses numa escola que ficou até os 6 anos, que fez o jardim, e que tiveram 2 diretoras que acreditavam na inclusão e os professores. Lá que eles me ajudaram a andar, porque o José foi andar com 2 anos e pouco, o José ensinar o José a comer. Tem que trabalhar a autonomia como em outras coisas, porque não é só a parte de alfabetização, porque a escola também trabalha a parte de vida diária, né? Ele já foi no supermercado com a escola comprar as coisas para fazer receita, ele ama ir comigo no supermercado. E assim eles vão crescendo e as vontades aparecendo. Aí chega a fase da adolescência, dos muitos hormônios e começa o momento da paquera. No caso da Tainá e do Tiago, a troca de olhares se tornou em um verdadeiro amor. Eu conheci ele na clínica da Lília. E lá eu vi o Tiago com a mãe dele. Antes de ir para a clínica, eu conheci ele na escola. Desde pequenininho também. Foi crescendo. Quando eu completei 15 anos, ele me pediu em namoro. Que ele me deu um anel de compromisso. E como que foi? Foi legal. O meu pai é ciumento. Mas ele deixou? Sim. Quando ela chegou para mim e falou, mãe, tô namorando o Tiago. Eu falei, mas como assim? Ele, não, mãe, ele quer me namorar e eu tô namorando o Tiago. Eu falei, mas você já falou com seu pai? Não falei, falo você. Para mim foi a coisa mais natural do mundo, sabe? Para mim foi assim, mais uma etapa vencida, porque se nós estamos preparando para ter uma vida dentro de sociedade, o mais normal possível, é natural que ela tenha um sentimento, um amor, queira namorar, é natural, né? Então para mim foi
tranquilo, eu achei que era isso mesmo, eu acho que dou apoio, eu acho que ela tem que namorar mesmo. E o casal tem um montão de planos para o futuro. Quando eu vi o Thiago, eu acho que eu me apaixonei por ele. Por quê? Eu acho que é o amor que eu sinto por ele. O que você pensa no futuro com ele? O que você quer no futuro com ele? Eu acho que se tornar uma família com ele. A síndrome de Down causa um comprometimento intelectual que deixa o aprendizado deles mais lento, mas isso não interfere na capacidade de entender, se desenvolver e até entrar no mercado de trabalho. Atualmente, existe uma lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem uma porcentagem específica de pessoas com deficiência. Apesar disso, muitos poderiam estar empregados, mas não estão por causa das poucas oportunidades. As empresas com mais de 100 empregados devem ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Semana passada foi enviado um projeto pela própria Presidência da República, praticamente dispensando as empresas de cumprir essa cota, o que é um retrocesso muito grande, porque infelizmente, se não houvesse a cota, hoje o número de pessoas com deficiência empregada era quase próximo do zero, que era o que existia antes da cota. Depois que nós tivemos essa legislação em 93, que o Ministério Público começou a fazer todo um trabalho cobrando das empresas, cobrando das escolas para que essas pessoas tivessem também acesso à escola, para que se formassem, aí vem agora esse balde de água fria. Tem muita empresa que contrata pessoas com deficiência, independentemente de cota, mas é muito raro. Bem diferente do que estamos acostumados a ver, essa cafeteria aqui não trabalha com base na lei de cotas, viu? Aqui, o requisito para ser contratado é ter disposição e querer aprender. E olha que essa moçada aqui tem animação de sobra. Dá para perceber isso pelos olhos atentos às explicações da gerente. Bom, o café ele surgiu há 2 anos atrás. É uma extensão do Instituto Chefes Especiais. Então, a gente queria um lugar onde a gente pudesse mostrar tudo que eles aprenderam no Instituto, mas principalmente mostrar o quanto eles são capazes de exercer algumas profissões, né? Então, a gente deu oportunidade para alguns meninos trabalharem aqui, meninos que já tinham feito outros cursos relacionados no Instituto, como garçom, barista e tal, e fizemos contratamos e fizemos um treinamento mais lapidado com eles. Então, hoje eles têm um curso extensivo de barista, todos que trabalham aqui, semanalmente tem acompanhamento desse curso para ver as dúvidas, ver onde está tendo dificuldade, né? Para que tudo saia perfeitinho. Então, constantemente existe uma reciclagem para o café funcionar bacana, né? Hoje a cafeteria tem 5 funcionários e aqui eles precisam seguir regras como em qualquer outro emprego. Aí sempre fica um atrás comigo do balcão, né? Servindo café, tudo, e os outros ficam na parte de servir os clientes, né, de atender os clientes. E então a gente faz dessa forma mais organizadinha, né? Então quando eles vêm, já pega a bandejinha, tudo e leva até o cliente. Às vezes a gente tem que chamar um pouco de atenção em questão de, às vezes que é muita brincadeira, né? Acaba falando muito com os clientes. E então é mais esses detalhezinhos mesmo. De olha, né? Dá uma seguradinha, ou abaixa o tom, porque às vezes eles começam a falar e eles aumentam muito a voz e, né, fica o tempo inteiro. A Dani é uma das funcionárias. Ela trabalha aqui há 1 mês e, além de atender, faz um bolo de cenoura como ninguém. Eu sirvo aqui para falar com as clientes, para ser boa vontade. A hora que ele sai, ele fica muito feliz. Eu fico feliz mesmo, que é importante para mim, todo mundo. E também eu amo aqui no Chefes e pessoal também, Simone também eu amo a Vanessa também. Ela é minha segunda mãe. Acho que sempre, né, faz com que ela conheça novas pessoas, né, novas amizades. Eu acho que isso abre um leque de conhecimento para a vida, né? E você super incentiva? Ah, muito.
Porque eu falo que felicidade dos filhos é a felicidade dos pais, né? E a gente está sempre em busca disso, né? De realizações. O Matheus é outro funcionário e não tem cliente que não fique encantado com o atendimento dele. Também não é para menos, né? Olha só esse carisma. Eu faço café expresso, cliente para comigo. E, com licença, excelência, você quer tomar café? E fala assim, e expresso, o curto. Ótimo, lugar lindo, agradável, atendimento ótimo, café bom, né? Então, um lugar especial, né, de ter essa inclusão, bem legal. Nunca tinha visto uma coisa assim. Eles são super carinhosos, são abertos, né, são amorosos, então já deixa a gente super à vontade, né? Valeu a pena? Super, vou recomendar para muita gente. Aprendo todos os dias. Cada dia é uma coisa nova. Isso está me fazendo muito bem. Eu acho que eu sou outra pessoa. A visão muda, né, da vida. Acho que muda muito. O que de fato eles te ensinam? Eu acho que, assim, todos nós temos limites. E eles procuram superar isso todos os dias, sabe? Eu acho que, de repente, tá fazendo de uma maneira hoje, no outro dia eles já tentam ser melhor ainda. Então, eu acho que isso eu tô levando pra minha vida. Agora você vai conhecer a Tatiane Piancastelli. A Tati, como ela gosta de ser chamada. Mas não sou eu não que vou apresentá-la. Eu chamo Tati Piancastelli, vou revelar a minha idade, que eu tenho 35 anos. Sou blogueira, palestrante, influencer e atriz. E a ativista também, com a síndrome de Down. A Tati é tudo isso e muito mais. Só nas redes sociais são mais de 22 mil seguidores. E é pela internet que a Tati mostra sua rotina entre Miami, nos Estados Unidos, e em Campinas, no interior paulista. Ela já foi capa de várias revistas e ainda participa de palestras para falar, claro, sobre síndrome de Down. Sou a favor da inclusão. Por que não falar sobre isso? Porque eu não quero mostrar que sou invisível. Pelo contrário, eu quero me mostrar. Chamar para redes sociais para virar o mundo que começou agora. Hoje em dia tem visto muito preconceito. Ou um pré-preconceito, né? Digamos, antes de conhecer a pessoa. Eu acho que isso deveria mudar um pouco no Brasil. Para abrir portas para essas pessoas com deficiência. É acreditar o que faz. Os olhos amendoados, o rosto arredondado e a baixa estatura são características de quem tem síndrome de Down. Mas apesar de muita gente achá-los diferentes, eles têm muito mais em comum com todos nós. São 3 coisas bem diferentes. O olho um pouco puxado, a orelha um pouco pequena e uma mão um pouco pequena, que parece ser de criança, que não é. Só depois que é chamada de trissomia no paro 21. Essa é a diferença? Só já até pequena diferença, que o resto é tudo igual. A expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down aumentou muito nos últimos anos. E o motivo disso é a evolução da própria medicina. Hoje, o indivíduo tem uma qualidade de vida muito diferente que há 45 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com trissomia. Ora, hoje a sobrevida do indivíduo com trissomia 21 vai a 60, 70 anos. Outrora era de 15 a 20 anos. E antes disso era menos que isso ainda. O que aconteceu é a atenção que foi dada a esses indivíduos. O primeiro grande marco que tem que ser muito bem caracterizado é que o advento das habilidades, do conhecimento das funções cardíacas, do diagnóstico das alterações cardíacas e das habilidades clínicas dos cirurgiões cardiológicos que investiram em se fazer algo em termos de correção dessas
entre aspas, cardiopatias congênitas, favorecendo a qualidade de sobrevida desses indivíduos. Além disso, nós temos um suporte nutricional, que foi bem mudado e bem melhor aplicado. Nós temos um suporte terapêutico médico com antibióticos, que me permitiram um arsenal terapêutico com antibiótico muito maior, que, portanto, as infecções que eu perdia crianças com infecções antigamente, hoje, com o meu arsenal de antibiótico e terapêutico como um todo, eu consigo manter uma qualidade de sobrevida muito melhor. E, além desses itens todos, como prevenção, este país tem um dos melhores modelos de prevenção de doenças. O que é prevenção para vocês? É imunização. O Brasil oferece ao seu público um dos melhores esquemas de imunização do mundo. O Edinho e o Serginho são provas que é possível chegar lá nos quarentões com qualidade de vida e muita disposição. Toda semana eles fazem aula de treinamento funcional nessa academia e é difícil eles faltarem. A ideia da atividade para eles ainda nessa idade, o Edinho com 45, o Serginho com 47, é trazer qualidade de vida. Quanto menos dores eles sentirem, quanto mais ativos eles forem, porque com o tempo, com a idade, a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso, vai diminuindo o metabolismo. Então a ideia é essa, é colocar uma atividade que seja mais lúdica possível e que eles possam interagir conosco e fazer uma atividade que seja prazerosa para eles. E aqui foi aonde ele deu bastante diferença. Ele está mais comunicativo com os rapazes, adora o César, o Antônio, a Amanda, ele é feliz aqui. Aqui ele se soltou mais. O Sérgio, ele está com 47 anos e sempre ele praticou atividade física. Só que, com o passar do tempo, ele engordou muito por conta da tireoide, né? E até mesmo pela característica do Down, né? Mas aí a gente procura fazer atividade física, que ele tenha uma vida bem dinâmica, para que ele não ganhe tanto peso, que eu acho que é um conjunto. Né? É o meio, eu acho que é o ambiente, a família, o tratamento que ele... Porque o Sérgio, desde pequeno, sempre recebeu assim, um tratamento, ele sempre teve acompanhamento de neurologista, fisioterapia, fonoaudiologia. Todo esse tratamento, eu acho que ajudou, e o desenvolvimento dele, até intelectual, com convívio, porque ele sempre saiu com a família, esteve presente em todas as reuniões. Então, assim, eu hoje posso dizer que ele tem uma vida normal. E os cabelos brancos não deixam esconder que logo, logo, os 50 anos vão chegar. Então, acredito que, se Deus quiser, ele vai estar aí com seus 70 anos junto com a gente ainda. E assim, a gente espera que ele esteja com a gente aí até bem velhinho. E eles podem fazer de tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Olha só que história bacana. Esses pés aqui, eles marcaram 7 gols em cima da Argentina em junho do ano passado. E simplesmente foram campeões mundiais de futsal Down. Nós jogamos contra Brasil e Argentina no final, né? Eu fiz 3 gols, né, na partida. E eu dei um chapéu caneta neles lá. E aí eu comemorei bastante, abraçando o Cleito, os pessoais lá. Aquele seleção é mais forte que tem. Aí o nosso treinador falou que nós veio para ganhar aquele jogo. Para ganhar mesmo. Fiquei muito feliz, chorei de emoção. Que é importante para mim, a seleção brasileira é o meu sonho de ser jogador profissional, né? O futsal Down existe há pouco tempo no Brasil, mas as regras são praticamente as mesmas de qualquer outro jogo de futebol de quadra. Os treinamentos são feitos de acordo com, claro, cada seu treinador, mas a ideia realmente é treiná-los como atletas, né? Então, pelo menos no meu caso, nós trabalhamos desde a parte física, técnica, tática, tudo que um profissional faz. E a gente também usa a experiência que a gente teve no futebol para implantar no futsal Down. E isso vem dando resultado, né? Começou a evoluir. E hoje você consegue ver uma equipe de síndrome de Down marcando meia quadra, fazendo a diferença mesmo, né? Jogando parecido com um profissional hoje. Eu acho que a vida deles,
antes do esporte é uma e do esporte com certeza é outra. Porque a gente não trabalha só a parte do vencer, do ganhar. É a disciplina, é o respeito entre eles, na própria família. A gente cobra muito, olha, se você, alguns estudam, outros não, outros trabalham, então a gente cobra, você vai ser avaliado no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, o respeito com seus amigos, com seus familiares. A gente começa a observar que eles começam a evoluir até justamente como pessoa. Hoje nossa equipe veio até o Guarujá, no litoral sul de São Paulo, para acompanhar um jogo decisivo do Corinthians pela Copa do Brasil. Ao todo são 15 atletas entre 19 e 47 anos. Eles viajam sem os pais e ficam concentrados em um hotel da cidade. Então, a gente segue os horários, né? Então na parte da manhã, o café da manhã. Hoje, especificamente, tem um clássico, né? Corinthians e Santos, então as duas equipes já foram tomar café, daqui a pouco vão voltar, vão para os seus quartos concentrar, porque o jogo é daqui a pouco. Então é aquela rotina do dia a dia mesmo que um atleta profissional faz, né? Hoje, por ser um clássico, então já fica um pouco mais eufórico, vamos jogar contra o Corinthians, vamos jogar contra o Santos, vai ter a TV lá acompanhando. Então eles conversam entre eles, olha, combina as jogadas, né? Então isso é bacana ver. E antes do jogo começar, a expectativa já era boa. Dá uma olhada só nessa animação toda. Poder ganhar, certo? E pra cima deles e jogar mesmo. E vai sair de lá hoje com a vitória. Sim, eu dentro do campo, eu fico diferente, porque começo a entrar quadra e para jogar. Eu sou bom jogador, né? E eu sou a alma secreta do time, né? É que eles não sabem, né? É que para eles não sabia, é uma surpresa, né? Para ser campeão é isso. E ser campeão e vibrar. E isso é que nós queremos. E eu, com eu lá, não quero para depois. E eu com a minha equipe aqui, aí a gente vai golear o time dos outros. Vai espremer um peixe, vai virar só o espinho. E com toda essa alegria, é hora de colocar o uniforme na bolsa e partir o ônibus. No local da partida, a ansiedade só aumentava. Bola rolando e não demorou para o Corinthians abrir o placar. O Santos até tentou, mas o dia era mesmo do Corinthians. Placar final, 11-5. Essa camisa, peça. A gente tá usando essa camisa e o Corinthians peça mesmo.